Boa noite, meus queridos, graça e paz no Senhor Jesus. Essa foto que está sendo projetada, eu tirei ano passado e um dia eu ainda vou usar no sermão. Isso aí é na casa de um vizinho do prédio, não do meu prédio, mas do próximo prédio que fica ao lado da pracinha. E esse camarada que mora nessa casa, ele gosta de chegar com essa moto ali e na porta ficar acelerando. E ela tem um barulho bem forte, já foi modificada ali. E os vizinhos, os moradores do prédio, foram conversar com ele, né? Porque o barulho estava incomodando. E a resposta dele foi essa daí. Ele mandou fazer um cartaz e colou ali. Mais ou menos assim, olha, vocês cuidam da sua vida e eu cuido da minha. Parece um pensamento tão estranho, mas isso é mais recorrente do que nós imaginamos. Vivamos numa época onde o individualismo, o egoísmo tem crescido muito e onde a afronta também tem crescido muito. Mas não deve ser assim entre nós. Então, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo em Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, no capítulo de número 4, a partir do verso 25. No último sermão que preguei aqui, nós meditamos na passagem anterior, do verso 17 até o 24, onde ele fala a respeito da santidade, e agora ele continua falando a respeito da questão da santidade. A princípio, leremos apenas no capítulo 5, os versos 1 e 2. Mas você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós iremos passar por toda essa porção. No capítulo 5, verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queridos, quando nós falamos a respeito de santidade, esse é um tema que precisamos entender que ela não é algo abstrato, ela não diz respeito apenas à sua, à minha, a nossa condição espiritual, a nossa condição em relação a Deus. Ela deve ser manifestada em todas as questões práticas da nossa vida. Ela deve nortear a maneira com que vivemos, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos e assim por diante. É esta, a princípio, a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever aqui para eles. E quando pensamos nesse tema da santidade, expandindo um pouco mais o que já falamos anteriormente, desde o Antigo Testamento, Deus vem falando ao seu povo a respeito disso. Nós lemos no Antigo Testamento, quando ele mostra que o povo dele devia ser um povo consagrado, separado das demais nações idólatras, daqueles que não temiam o verdadeiro, único Deus. Ele chama um povo para viver exclusivamente para ele. E por boca dos profetas exortou aquele povo que Deus é santo, 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 e assim eles também deveriam ser santos. Quando entramos no Novo Testamento, Jesus amplia
essa ética da santidade, mostrando que, por exemplo, quando ele fala a respeito do adultério, da cobiça, que aquele que olhar e no pensamento desejar, ele já cometeu o adultério. Ou que aquele que no seu coração odiar, ele já está se tornando um assassino. A Bíblia vai nos mostrar desta forma, elevando esse padrão para nós a respeito do que é uma vida em santidade. A santidade, nas palavras de Jesus, partem do coração. Ele diz, por exemplo, em Mateus, no capítulo 12, verso 34, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. No capítulo 15, ele diz que o que sai da boca vem do coração, e isso contamina a pessoa, porque do coração é que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim por diante. Ou seja, quando falamos do coração, falamos do centro do ser humano, de onde brotam as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E isso está intimamente ligado ao conceito de santidade, de buscar uma vida santa, uma atitude santa, de buscar negar essa tendência pecaminosa que existe em nós por conta da queda, por conta do pecado. E quando falamos nisso, precisamos ampliar esse sentido, porque a santidade, ela tem 3 aspectos. O primeiro, que é o posicional. O Senhor nos salvou. O Senhor nos tornou santo ao tirar-nos das trevas e trazer para a luz. A obra salvífica de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo. É algo posicional. Deus nos coloca nessa posição de santos, mas aí vem a santificação progressiva, aonde cada um de nós é responsabilizado por fugir do pecado, por dia a dia fazer morrer essa natureza terrena, carnal, e assim buscar uma vida de obediência, de dedicação, de santidade ao Senhor. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo tenebroso, e todos nós estamos sujeitos e somos tentados em todas as áreas. E aí a responsabilidade que pesa sobre nós de buscarmos essa santificação. E por fim, a santificação plena será no céu. Mas, para que fique claro a seriedade disto, este versículo de Hebreus é algo que deve chocar-nos. Quando ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém, queridos, verá o Senhor. E é claro, porque se, como acabei de dizer, se a santidade é algo efetuado inicialmente por Deus em nós, ao nos regenerar, ao nos limpar, ao nos tornar santos, então, claro que aquele que não recebeu a obra de Cristo, aquele que por Cristo não foi santificado, não verá ao Senhor, porque a salvação é somente através da obra de Jesus Cristo. Então, sim, você é alguém que foi alcançado por Deus, alguém que foi alcançado pela obra de Cristo,
alguém que o Espírito Santo convenceu, iluminou, salvou, então ele te fez santo, novas vestes, puro, uma nova criatura. E agora ele lança essa responsabilidade sobre você, de não voltar para a lama, de não se sujar, de tomar cuidado por onde anda, de tomar cuidado como vive. Então, esse texto de Hebreus não está falando a respeito de buscarmos uma santidade para sermos salvos, mas de sermos santos porque fomos salvos. Porque o Senhor nos salvou, porque Ele fez a obra inicial em nós, a obra principal. E agora nós respondemos, cuidando desse presente maravilhoso da nova vida em Cristo. Pensando nisso, queridos, vamos olhar para o nosso texto aqui, alguns detalhes que eu gostaria de chamar a sua atenção para nós meditarmos aqui. Observe que o nosso texto, iniciando aqui no verso de número 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o próximo, com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele inicia com essa sentença, com essa conjunção, por isso, ou seja, por causa de quê? Do que ele falou anteriormente, do verso 17 até o 24. E ali, do verso 17 ao 24, ele vai mostrar a base da nossa santidade. É porque nós fomos feitos nova criatura, recebemos uma nova identidade, uma nova natureza, novo pensamento, uma mudança completa que Ele, na pessoa do Espírito Santo, realizou em nós. Por isso, nós precisamos viver de maneira prática essa santidade. Então, essa conjunção aqui no início liga a base que ele mostrou anteriormente com a prática, as consequências da obra que foi realizada em nós. Então, perceba de imediato que se Cristo, que o Senhor fez uma obra na sua vida, te convertendo, te santificando, fazendo em você uma nova criatura, mudando a sua maneira de pensar, isso deve redundar em atitudes diferentes daquelas que você vivia antes disso. O velho homem, o novo homem, a velha criatura, a nova criatura. Na sequência aqui mesmo do verso de número 25, ele vai tratar a respeito da verdade, de falar a verdade em meio à comunidade. Perceba que ele está falando de algo bem prático. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, que entre nós, no meio da igreja, nós não podemos mentir uns para os outros, que nós devemos falar a verdade. Agora isso, claro, isso não é apenas para o meio cristão, não é apenas para dentro da igreja. Isso é para todos os lugares. O apóstolo Paulo não está aqui criando um código de conduta interno, né, para ser praticado aqui dentro, igual aquelas empresas, aquelas associações que você entra, ali tem o regimento interno, olha, aqui é desse jeito, assim, assim, assim. Não é isso. A santidade não é algo que você liga e desliga dependendo do lugar que você está. Estou na igreja, sou santo.
estou fora da igreja. Agora não precisa ser daquele jeito. Aqui dentro você mantém uma postura, você usa um linguajar, você usa um estilo de roupa, e lá fora você fala de maneira diferente, vive de maneira diferente. Não é isso. O que ele está dizendo, com base na obra de Cristo, é que isso tem que fazer com que nós tornemos pessoas corretas, honestas, que abandonem a maldade, que abandonem a mentira e que falemos a verdade uns para com os outros. É muito estranho pensar em alguém que seja um crente, um cristão convertido, mas que ainda vive na prática da mentira. Queridos, eu confesso que eu era um mentiroso de carteirinha. Sabe aquele tipo de pessoa que gostava de aumentar as coisas e contar vantagem de coisas que não eram bem verdades? Eu era aquele tipo. E essa foi uma das questões que Deus trabalhou no meu coração. E eu suspeito que tem muitas pessoas que às vezes tratam essa questão da verdade e mentira apenas no âmbito da igreja. Como que você tem agido nesse quesito no seu local de trabalho, na sua família, na faculdade ou onde mais você vai? Na sequência, veja, versos 26 e 27, ele nos diz aqui: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, e nem deem lugar ao diabo. Versos 26 e 27, ele trata da questão das emoções aqui. É um confronto às nossas emoções. Ele menciona a questão de ficar irado, e parece-nos, quando a gente analisa esse texto aqui, gramaticalmente, o verso 27 não é algo isolado, ele faz parte do 26, é como uma consequência. Então, não se deixem irar, porque se vocês deixarem isso acontecer, vocês estarão dando lugar ao diabo, dando oportunidade. Então, veja, nessa progressão lógica, ele diz que nós não devemos nos irar ao ponto de pecar. É claro, existe espaço para uma ira justa, que é quando nós nos revoltamos, quando nós nos indignamos ao ver o mal. Quando observamos alguém praticando o mal, quando observamos uma injustiça, uma desonestidade, uma maldade, isso deve mexer conosco, porque é algo ruim. E esse momento de ira controlada ali não é o problema. O problema é quando nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, uma ira injusta, uma ira que foi prolongada, que foi alimentada, cultivada. E esse é o problema aqui, porque isso vai dar oportunidade ao diabo de nos atacar. Quando você olha a maldade dos outros e você começa a alimentar a maldade no seu coração também, essa pessoa tinha que morrer. Isso não está certo. Alguém tinha que ir lá e acabar. Nós começamos a agir da mesma forma, querendo ali
trazer o olho por olho, o dente por dente. Não é assim que o Senhor nos ensinou. Então veja, esse dar lugar ao diabo, dar oportunidade, dar espaço, é alimentar sentimentos ruins no nosso coração, como aqui é citado esse exemplo da ira, da revolta. A ideia é uma ideia militar mesmo, de alguém que cede terreno para o inimigo avançar. Perceba que está dentro do aspecto da santidade, porque ele mostra, o texto nos mostra, que aquele que é santo, aquele que busca uma vida que agrada a Deus, não deve alimentar sentimentos ruins no seu coração, tais como a ira. Ele fala a respeito do trabalho, verso de número 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Veja, então, não se trata apenas de um comportamento externo, mas de um novo modo de vida, que a palavra de Deus está ensinando, mostrando para os novos convertidos, para os discípulos do Senhor. Nosso coração, o coração do ser humano, por natureza, ele é tendencioso à vaidade, e muitos fazem do trabalho ali o seu alvo maior na vida. Qual é o seu alvo maior na vida, meu irmão, minha irmã? Qual tem sido o maior dedicação sua até hoje? O que te toma mais tempo, o que te toma mais esforço? Muitos usam do trabalho com a intenção, com o propósito apenas de ganhar dinheiro e de proporcionar bem-estar para si e para os seus familiares de primeiro grau. Mas não deve ser apenas isso. Numa cultura, num país onde a desonestidade tem se mostrado de maneira desenfreada, nós como cristãos somos chamados a uma ética cristã pura a respeito do trabalho. Primeiro, ele mostra que não deve haver o roubo, não deve haver a desonestidade. Ele mostra que devemos trabalhar com as próprias mãos, no sentido do mérito. Você ganhar pelos seus próprios méritos e não por artifícios ilegais. Ele mostra que isso deve ser feito para que tenha o que repartir com o necessitado. A questão da generosidade. Você é uma pessoa generosa? Você ajuda aqueles que precisam? Ah, pastor, que eu ganho mal tem dado para mim. Essa questão da quantidade é tão relativa. E escute bem o que eu vou dizer. O dinheiro que você ganha nunca será suficiente para satisfazer os desejos do seu coração. Nosso coração é vaidoso. Nosso coração, no dizer da Bíblia, é desesperadamente corrupto. O nosso coração é corrupto. Se você é alguém que se assusta, que fica indignado com a corrupção, então
Dá uma olhadinha para o seu próprio coração, queridos, porque todos nós somos. Veja, ele está falando a respeito de roubo. Aquele que roubava, não roube mais. E quando nós pensamos em roubo, nós pensamos apenas naquilo que é caracterizado como um furto. Mas entenda que negligenciar a generosidade pode ser considerado também uma forma de roubo, porque somos chamados a colaborar, a doar, a ajudar, em especial nós cristãos. E aí aquele texto que muitos não gostam lá de Malaquias, no capítulo 3, o verso de número 8, Deus, através do profeta, lança uma pergunta: será que alguém pode roubar a Deus? É uma pergunta estranha. Como é que alguém poderia roubar a Deus? E o próprio texto responde: mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? E ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Não quero ficar falando sobre isso, mas isso deve, no mínimo, nos chamar a atenção contra o perigo da idolatria do dinheiro. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E o antídoto para isso é a generosidade. Então, quando ele está falando a respeito de santidade, e ele fala a respeito do trabalho, ele mostra a respeito de honestidade e mostra a respeito de generosidade, repartir. Se você ainda não faz isso, faz um propósito com Deus de ser mais generoso, de olhar para o seu trabalho, para a sua fonte de renda, como um meio também de ajudar na missão, no reino. A igreja é um ambiente tão propício para isso, porque aqui você pode investir na causa local, aqui você pode investir em ministérios, aqui você pode investir em ação social, aqui você pode investir em missionários, aqui você pode investir em obras literárias e assim por diante. Tantas coisas boas que a sua generosidade poderia colaborar no reino de Deus. Ele fala a respeito do nosso linguajar, das palavras, verso de número 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja, quando falamos da conversão, a conversão ela não muda só o coração, ela muda também a boca, ela muda a maneira com que falamos. Quando ele fala aqui a respeito dessa palavra suja, não saia nenhuma palavra suja, a ideia original aqui é de literalmente algo podre, algo estragado, algo que vai fazer mal, tal como quando você come uma comida com problema, e aquela comida vai te dar uma infecção intestinal, vai causar problemas. A mesma maneira são palavras podres, palavras sujas, palavras torpes, palavras que causam mal, que causam prejuízo, e no meio da igreja isso é tão problemático. Talvez você conheça pessoas que saíram de alguma igreja porque brigou com alguém, porque teve alguma discussão, alguma desavença com alguém.
Talvez você já tenha visto no meio de alguma igreja fofocas, maledicências, coisas desse tipo. Lá em Tiago, no capítulo 3, falando sobre o poder da palavra, o poder da língua, ele chega ao ponto de dizer que ela é capaz de pôr fogo numa floresta inteira. Com nossas palavras, nós podemos destruir vidas, gerar mágoas, gerar ressentimentos, lançar a autoestima da pessoa lá no chão. Mas com as palavras também nós podemos consolar, animar, evangelizar, transmitir graça, palavras que curam, palavras que salvam. É disso que ele está falando. Uma vez santos, uma vez transformados em nova criatura, isso deve transbordar até mesmo na maneira com que eu falo. Palavras que vão trazer edificação. É assim que está no final do verso 29, e assim transmita graça a quem ouvir. Ele está falando da graça de Deus. A graça de Deus é a sua providência em movimento, é a bondade, o amor dele em movimento, e Deus manifesta isso às pessoas através de outras pessoas. Você pode e deve ser um canal da graça de Deus para outras pessoas. Quando você chega para alguém e demonstra interesse, demonstra que se importa, ora por aquela pessoa, você está usando corretamente as suas palavras para edificar outras vidas. E aqui um pequeno lembrete, uma pequena exortação, para que você tome cuidado também, vamos dizer assim, no mundo digital. Porque quando a gente entra nas redes sociais, é de arrepiar os cabelos, o que temos visto, lido e ouvido por aí. As pessoas pensam que porque estão no modo reservado ali, dentro do seu quarto, elas podem lançar palavras ali, só que aquilo vaza para todos os lugares. Então, lembre-se que até mesmo no mundo digital, você continua sendo um crente. E as suas palavras devem ser palavras que transmitam sempre a graça de Deus. Verso de número 30, nos diz o texto: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse é o centro teológico aqui desse texto. É o Espírito Santo como o agente dessa nova vida que ele está ensinando. É uma linguagem relacional que é usado aqui, porque ele dá a ideia de entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas como eu posso entristecer ao próprio Deus na pessoa do Espírito Santo? E sim, é possível, o texto mostra isso. Ele diz, e nós já mencionamos no capítulo 1 de Efésios, o verso 13, ele diz que aqueles que o Senhor alcançou receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O verso 14 mostra que o Espírito é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo fez toda a obra na nossa vida, aplicando os méritos de Cristo. E não apenas isso,
Ele passou a viver em nós. Ele vive em todos aqueles que verdadeiramente foram convertidos. Está presente, ouve, fala, ilumina, direciona. E quando nós agimos de maneira contrária à vontade de Deus, ele se entristece, ele geme, e ele começa a nos incomodar, porque nós estamos saindo do propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então, a exortação aqui de não entristecer o Espírito Santo é simplesmente não fazer nada contrário àquilo que é a vontade do Espírito Santo. Ora, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Então não faça de maneira diferente, porque isso não é o que Ele deseja para nós. Versos de número 31 e 32, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós temos aqui um contraste entre duas realidades. De um lado, uma realidade marcada pela amargura, pela ira, gritaria, maldade, e outra realidade marcada pela bondade, pelo amor, pelo perdão. É isso que ele nos chama, para que não haja sentimentos ruins em nosso meio, em nossa vida, mas que haja sim bons sentimentos a serem cultivados no nosso relacionamento. Isso tem a ver com tudo que nós mencionamos antes, em como conversamos, em como agimos, se agimos egoisticamente ou generosamente, se falamos a verdade ou se falamos mentira. Tudo isso vai redundar em como será o nosso relacionamento. Em igreja, como irmãos em Cristo, o normal é que vivemos um ambiente de paz, um ambiente de amor, porque ele é baseado nessa vida santa, que vai então manifestar esses adjetivos aqui. Agora, mais uma vez eu digo, isso não é apenas para a igreja, isso é dentro da sua casa, é no seu local de trabalho e por onde mais você for. Às vezes, sabemos, ouvimos de lares, de famílias, aonde a harmonia está abalada. Abalada porque está faltando respeito, porque está faltando educação no diálogo entre marido e esposa, saber conversar com boa intenção, entre pais e filhos, entre irmãos. Tente aplicar isso aqui dentro da sua casa. Tente aplicar isso aqui na sua família. Não haja no meio de vocês, não haja lá dentro da casa de vocês, qualquer tipo de amargura, indignação, ira, gritaria, e assim por diante. Pelo contrário, sejam bondosos, agir com bondade, serem compassivos, agir com perdão. Sabe por quê? O fundamento está aí. Porque foi assim que Deus nos tratou na pessoa de Jesus Cristo.
não é fazer simplesmente pelo bem-estar entre as pessoas, mas fazer porque Deus fez isso por nós. É o que está aí no final do verso 32. Como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então perceba que quando nós falamos de santidade interior, a nossa santidade ela tem que transbordar, tem que atingir as coisas que estão ao nosso redor. Como você pode achar que você tem uma vida santa, se dentro da sua casa você está brigando com outras pessoas? Como você pode achar que você é uma pessoa santa, se dentro da igreja você tem alguma inimizade? Tem algo errado, não está batendo. Essa nova criatura que a Bíblia nos mostra, foi transformada, e ela tem que refletir esses princípios que estamos vendo aqui. E o texto encerra aqui, mostrando nos versos 1 e 2 do capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Daria para fazer um sermão inteiro, só nesses 2 versículos. Muito profundo. Eu fico maravilhado com a palavra do Senhor, queridos. Maravilhado. Portanto, ele está fazendo a conclusão aqui do que ele falou anteriormente. Ele mostrou a base, ele mostrou que devemos transbordar isso em questões práticas. Por quê? Porque nós temos que ser imitadores de Deus. Deus é amor, e esse atributo de Deus, ele é comunicável. Nós podemos amar. Nós não podemos ser onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, mas nós podemos amar, nós podemos ter misericórdia e tantos outros atributos que Deus reflete em nós à medida que nós estamos sendo restaurados à imagem de Cristo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O amor de Deus que nos constrange deve nos impulsionar a viver como Cristo. Vivam em amor como Cristo amou e se entregou. Ele traz aqui um aspecto que deve chamar a sua atenção. Quando você lê a Bíblia, presta atenção nos detalhes, porque a gente lê rápido assim, e salta aos nossos olhos que temos que ser imitadores, que somos filhos amados, e que Cristo nos ama também. Mas veja que ele diz que Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está usando aqui a linguagem do Antigo Testamento, dos sacrifícios, mostrando que é um amor sacrificial. Às vezes é difícil amar certas pessoas. Mas será que Cristo poupou algo? Não, Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Então nós também devemos amar. Partindo para a nossa conclusão, um pouco antes, só quero ilustrar, porque estamos encerrando essa questão da santidade aqui em Efésios. Ele mostra em toda a carta aos Efésios que a santidade ela deve atingir todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida.
pensamentos, emoções, trabalhos, nossos recursos financeiros, as palavras, a comunicação, os nossos relacionamentos interpessoais, a questão da sexualidade, da família, da sociedade, do trabalho, a nossa questão espiritual e a nossa adoração como igreja. Todos os aspectos são abordados na palavra do Senhor. E agora sim, fazendo uma conclusão, queridos, na primeira parte, em Efésios, de verso 17 até o 24, vai mostrar que essa santidade, ela vem dessa identidade, essa nova criatura, essa nova identidade que o Senhor criou em nós. Fomos feitos nova criatura. Essa é a base da santidade. E agora esse texto que meditamos hoje mostra que essa santidade, ela deve se expressar em todas as áreas da nossa vida. Ela é prática. Ela não é apenas algo que, sou eu e Deus, ninguém tem nada a ver com isso, né? Cuida da sua vida que eu cuido da minha, por isso que eu usei a ilustração lá do início, né? Não, essas pessoas todas que vocês estão vendo aqui, são influenciadas pela maneira com que você vive. Dentro da sua casa, as pessoas são influenciadas pela maneira que você vive, e assim por diante. Há um compromisso, deve haver um compromisso nosso em relação a tudo isso. Então, santidade não é apenas parte da vida, mas é a marca de toda a vida submissa a Cristo. E eu quero encerrar com uma questão bem prática para nós, 3 aspectos. Santidade que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã, ela vai tocar em todas as áreas de sua vida. Deus vê tudo que nós fazemos, até mesmo as nossas escolhas mais íntimas. Muito cuidado. Orar e vigiar para não entrar em tentação. Cuidado com aquilo que você tem feito, com o que você tem falado, com o que você tem alimentado no seu coração. Não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade ao pecado, não brinque com o pecado. Não brinque. Segundo, o seu exercício da santidade irá refletir no seu papel na missão. Ou seja, não se trata só de você, mas da obra de Deus. Deus te deu inteligência, te deu saúde, te deu uma fonte de renda, te deu sabedoria para fazer determinadas coisas, e tudo isso não é apenas para o seu próprio bem-estar e das pessoas ao seu redor, é para você usar também no reino dele. E por fim, lembre-se que tudo isso só é possível porque a graça de Deus nos capacita. O Senhor que nos santificou no início, nos salvando, é aquele que na pessoa do Espírito Santo está presente na nossa vida, manifestando graça para conseguirmos colocar tudo isso em prática. É possível, porque o Espírito Santo nos capacita. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai bendito, te damos por tua palavra. Ó Deus, nós reconhecemos que estamos diante de um grande desafio de viver uma vida santa, mas entendemos que essa é a tua vontade e também entendemos que
É possível porque o Teu Espírito nos capacita. E é só este o nosso pedido. Espírito Santo de Deus nos capacita para podermos viver assim como o Senhor deseja. Que a Tua bênção seja assim, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois nós receberemos a bênção. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
Fiquemos de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, temos alguns avisos. Pastor James, por favor. Oi, boa noite, irmãos, na graça e na paz de Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho alguns rápidos avisos. O primeiro deles é agradecer a presença de todos aqueles que estão em nossa igreja, aqueles que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja, essa família que se chama IPSU, e vocês vão ver que é uma família maravilhosa, que só faz comida gostosa, estrangeira, dia na chácara, perfeito. Essa igreja, como diz as palavras do Alberto, é uma potência. E Deus seja muito louvado pela sua presença e vinda aqui, bem como aqueles que não puderam estar aqui no nosso culto e nos acompanham pela internet. Deixa eu fazer alguns avisos aqui. Primeiro deles, queridos, nós tivemos essa voz rouca, porque na sexta-feira à noite tivemos uma programação com as crianças, um pijamola, e foi um espetáculo. Tivemos aqui mais de 30 crianças, fora as pessoas da equipe, e a programação, ela só aconteceu porque, claro, Deus deu saúde financeira para a nossa igreja e muitos irmãos, com generosidade, que o pastor Wagner falou na pregação, se disporem e perguntaram: o que está precisando? O que está faltando? E gentilmente ofertaram de livre coração. E tivemos uma programação aqui, dormiram aqui na igreja, mais de 30 crianças, graças a Deus, sem qualquer intercorrência. Esses meninos foram dormir 2 horas da manhã. Imagina que maravilha, né? Mas foi muito bom, tivemos um bom retorno no grupo do departamento infantil, os pais agradeceram, é claro, os pais tiveram Vale Night, é óbvio que eles acharam isso excelente, mas mais do que isso, as crianças tiveram um momento muito inesquecível em nossa igreja, com certeza elas não vão esquecer desse pijamola que nós tivemos aqui. Queremos agradecer a todos aqueles que ajudaram, não dá para falar os nomes, porque acho que entre a equipe, todo mundo que veio e ofertou, tem mais de 60 pessoas. Mas realmente foi uma coisa muito linda de se ver como a igreja se juntou, se uniu, para que realmente pudéssemos ter esse momento com as nossas crianças. Mas vamos lá, pode projetar aí para nós, Isa, minha querida Alviverde. Dia 1º de novembro teremos nossa nova edição do segundo semestre, nossa Dia na Chácara. É um dia que a igreja passa numa chácara, vai ser no Recanto Moura, fica na Vila Pedroso, bem pertinho aqui de Goiânia, e é um dia de comunhão. É um dia de você conhecer mais a igreja, ser conhecido, jogar bola, cantar, bater papo. E na edição do primeiro semestre nós tivemos inclusive comida do leste europeu para o almoço. E feita pelos homens. Não sei qual que é o cardápio para essa edição, mas com certeza vai ser algo também especial. Também especial. Como é que você faz para participar? Nós lançamos um formulário no grupo da igreja, e pedimos que você faça a sua inscrição. A inscrição é gratuita, você não vai pagar. E lá nesse formulário da inscrição, tem um detalhe que se você precisa de carona, a gente gosta de organizar e dar condições para todos que querem poderem ir. Então, se você, lá no link preencher que você precisa de carona, nós vamos nos organizar com os carros para que você possa ir. Mas nos avise, lá no link de formulário você pode preencher. E se você não participa do grupo da igreja, me procure a mim ou o Gabriel, os irmãos da lideranças, para no final do culto, que eles com certeza vão te incluir no grupo da igreja. Nós vamos novamente lançar esse formulário aqui durante a semana, mas não perca, é muito bom. E é um momento que a gente vê o que é ser igreja. Sabe por quê? Aqui no domingo a gente mal conversa, é muito rápido. Agora no sábado, que a gente tem o dia todo, a gente senta, toma um bom café gourmet, preparado pelos nossos irmãos. A gente joga bola, joga vôlei, joga uno, tudo na paz de Deus, sem xingamento. A gente ainda não jogou truco nessas atividades da igreja, a gente está evitando, mas essas coisas a gente joga e é muito bom. A gente vive igreja nesses momentos. Então será dia 1º de novembro, quem quiser participar, e o convite é extensivo a todos mesmo.
Você que está nos visitando, você que tem frequentado a nossa igreja, você está convidado, tá? Você pode ir, você deve ir. E será um dia muito agradável. Se organize na sua agenda, dia 1º de novembro. Pastor, eu não consigo ficar o dia todo. Não importa, se você puder ir no almoço ou depois do almoço, o importante é que você esteja lá com a gente algum tempo. A gente sabe de irmãos e irmãs que trabalham no sábado, mas o momento que você passar lá com a gente, com certeza vai ser muito bom. Para finalizar, próximo aviso, no aniversário da nossa igreja, agora temos a arte. Nós vamos comemorar 46 anos de IPSU no dia 7 de dezembro. O pregador oficial, reverendo Pedro Dulce. E teremos a participação do coral Zoe, lá de Rio Verde, 12 vozes. O pessoal canta pra caramba, canta e toca. Você tem ideia, eles foram homenageados agora essa semana pela Assembleia Legislativa de Goiás. Há uma sessão que eles fizeram homenagem aos corais do estado de Goiás. Um desses corais é o Coral Zoe e estará na nossa igreja, graças a Deus, agora em dezembro. Não foi fácil a agenda com eles, não, mas graças a Deus, Deus providenciou. Teremos aqui 2 irmãos nos ajudando nessa parte musical. Queridos, nós teremos, após o término aqui, encerramento, um cafezinho, um lanche pequeno ali atrás. Não vá embora, fica aqui com a gente mais um pouco, toma um café, tome um chá, come alguma quitanda ali, para a gente poder prosear mais e conhecermos mais uns aos outros. Nos mais, desejamos a todos uma excelente semana abençoada pelo nosso Deus.